Rapaziada, é o seguinte, o assunto de hoje é Endrick. Endrick e Mauro César Pereira, cara, que mistura sensacional pra gente debater, né? Mas a questão aqui é a seguinte, tá? O Mauro César, né, naquele podcast que eles têm no UOL, né? Aquele programa, na verdade, que eles têm ali no UOL, ele deu a seguinte opinião, que ele acha que o Ancelotti tem que chamar o Endrick para a seleção. Vamos entender então qual que é esse pensamento do Maurinho, né? Putz, se ele me ouvir chamando o Maurinho, coisa já fica ruim, né? Mas vamos lá então para compreender aí qual que é a linha de raciocínio dele. Quem ganha ponto, quem ganha não ganha ponto. Eu ouvi você falando, você falou assim, acho que tá acabando o negócio de fazer teste, né? Agora tem que ajeitar uma galera aí, é com essa turma que vai. Não tem mais muito tempo para escolher um, escolher outro e tal. Acho até que, de certa forma, ele desperdiçou um jogo em que ele poderia, contra um adversário que desafiou muito mais o Brasil do que a Coreia, porque é um time melhor, né? Bom lembrar, a Espanha se classificou no grupo que eliminou a Alemanha da Copa do Mundo, passando pela... A Espanha não, o Japão eliminou a Alemanha, passando pela Espanha. Tem o mesmo técnico desde a Copa da Rússia, 2018. É um time com mais conjunto, tem vários jogadores em times europeus, né? Times médios, times ali grandes nos seus países e tal, mas minimamente relevantes, né? No futebol mais competitivo do mundo. Então você tem aí uma seleção que, primeiramente, claro, até escrevi isso no meu blog antes do jogo. O Japão vai desafiar o Brasil mais do que a Coreia, tendência, e foi, né? E foi, então. Um breve pausa aqui. Cara, e essa foi uma das coisas que eu realmente não entendi do Carlo Ancelotti. Sobre os testes, cara, excelente. A gente tem que testar mesmo, tem que ser amistoso, não vai testar em Copa do Mundo, né? Jogo valendo. Mas talvez ele poderia ter feito invertido essa ordem, né? Porque a Coreia do Sul, a gente sabe, né? Tem o Heung-min Son, mas já indo para o seu final de carreira. Tem o Ri Chan-hwan, tem o Im Byung-hwan, que também é ali meio campista. O Kang Min-lee também. Mas assim, não é uma seleção que assusta e tudo mais. E aí naquele jogo a gente entrou com força máxima. E no jogo seguinte a gente entrou só com o Vini, Casemiro e Bruno Guimarães. E deu no que deu, apesar de eu achar que muito daquele resultado foi por conta dos erros individuais. Então acho que nesse ponto, de fato, eu concordo com o Mauro. Aliás, eu não gosto muito do Mauro. Para ser bem sincero, não sou um cara que vê tudo que ele fala, acompanha os programas dele. Mas quando ele sai da bolha de Flamengo, cara, o Mauro realmente é um cara que fala muito bem de futebol e sabe muito sobre futebol, né? É muito louco que eu acho que o clubismo precisa dar uma cegada nele. Mas vamos seguir aqui pra gente ver ele falando sobre o Endrick. Eu acho que ele perdeu a chance de enfrentar um adversário de outra escola, que joga a Copa do Mundo sempre, que vai para o Mundial e que poderia testar melhor seu time base. Aí fez várias experiências e serviu só para queimar alguns jogadores, né? Também por erros individuais graves, né? Acho que os erros do Hugo e do Fabrício Bruno são erros deles, eles têm que assumir. Quer ter um discurso, não, porque critica, tem perseguição, não tem nada. Jogou bem, elogia, jogou mal. Você vai ser criticado, fazer o quê? Vai falar que legal, o cara errou aqui no gol. Não, errou. Paciência, o goleiro errou. Tem que ser dito, todo mundo está vendo, né? Enfim, mas eu acho que não dá para ficar mais perdendo nenhum tempo com isso. Ele tem que trabalhar em cima da equipe que ele imagina que vai ser a espinha dorsal ali da seleção, com uma mudança ou outra. Talvez eu acho que seja isso que o Ancelotti vai fazer nos próximos amistosos. Inclusive a gente vai pegar Senegal, né? E Senegal é um time embaçado, viu? Seleção muito boa. E vai ser um teste tão difícil quanto foi a seleção japonesa, né? Que, aliás, a gente nunca tinha perdido para a seleção japonesa. Teve gente que falou que perdeu. Eu vi gente falando que perdeu uma Olimpíada, né? Enfim, tá? Eu acho que ainda não tinha perdido. E eu não me conformo dele não chamar o Endrick, mesmo sem jogar no Real Madrid. Para mim, o problema é do Xabi Alonso, se o Endrick não joga lá. Tem que chamar o Endrick. E o Richarlison faz o que na seleção? Com todo respeito ao Richarlison, tem uma história de vida bacana, um cara legal, a gente gosta dele. Mas não dá. O gol que ele perdeu na jogada do Estevão, estou aqui do lado de um especialista, para mim foi um mau posicionamento, porque a bola foi perfeita. Ele estava mal posicionado. O centroavante, da minha visão, quando a bola viaja, ele já sabe mais ou menos onde vai cair. E já se posiciona. Opa, ela vem aqui. Eu vou me colocar aqui, vai ter o tempo de bola certo e tchum, gol. Falecido Gaúcho do Flamengo faria aquele gol com um bêbado, com olhos fechados, de qualquer maneira faria aquele gol. Porque estava muito fácil, a jogada do Estevão foi perfeita. Então, assim, teve a chance e perdeu. No Tottenham ele melhorou em relação à fase anterior, que era péssima. Mas não está no nível para jogar na seleção brasileira. Eu concordo. A Copa do Mundo passada é a Copa do Mundo passada, gente. Fez um golaço e tal, se destacou em alguns momentos, mas já passou. Estamos falando da próxima, não da que passou. Cara, eu concordo demais aqui com a fala do Mauro, viu? Eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre a seleção brasileira, da convocação do Ancelotti para esses últimos amistosos, e eu mencionei, cara. Até coloquei o Richarlison na capa
Cara, o Richarlison não tem indefensável na seleção brasileira. Acho que o único motivo que o Richarlison tá por lá, aí eu acho que é um nepotismo do Ancelotti, né? Por conhecer ele do clube, ter treinado ele no Everton, gostar do futebol dele, ok, né? Obviamente todo treinador, né? Como, por exemplo, o pessoal fala, o Tite lá atrás levou o Dani Alves, bancou o Dani Alves, mas ainda assim o Dani Alves é um jogador que, apesar de estar velho e tal, era um jogador que ainda agregava na experiência. Agora o Richarlison eu não vejo nem isso, para ser bem sincero. E pensando nas opções que a gente tem, pô, o Richarlison também joga pelos lados. Impossível que ele jogue na seleção pelos lados. Tem Martinelli, tem Estevam, tem Rafinha, tem Vini Júnior, tem o Rodrigo também. Tem o Matheus Cunha que pode jogar pelo lado também. Aí você vai também como centroavante. Pô, tem João Pedro, tem o Caio Jorge que tá fazendo muito gol por aqui, apesar que eu acho que não vai pra Copa do Mundo. Até mesmo o Yuri Alberto, tá? Pra quem não gosta, mas enfim, também é uma outra boa opção. O Pedro também, cara, leva o Pedro então. E aí sobre o Endrick, é óbvio, né? É realmente uma questão ali pessoal. Mas vamos dar uma olhada aqui nos números do Richarlison na temporada de Premier League, cara. Foram 7 jogos ali pelo Tottenham nessa temporada, 3 gols marcados apenas e uma assistência aí concedida. É óbvio que a gente tem que analisar também o contexto e tal, né? Mas é muito pouco por um centroavante de seleção. Ainda na Champions League ele jogou 2 jogos e não fez nenhum. Então fica difícil realmente defender ele. E aí eu trago, né? Inclusive me sigam lá no Twitter, Futebol no Detalhe, vai estar aí na descrição. Esse levantamento do SofaScore que eu acho que até quando eu postei, né? Deixa eu até aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar. Mas enfim, não aumenta a imagem. Quando eu postei, eu exatamente escrevi isso, né? Se alguém tinha dúvida que Richarlison convocado é um devaneio de Ancelotti, talvez esses números possam clarear o pensamento. E é verdade, cara. Ó, desde do último ciclo, né? Durante o ciclo da Copa 2026, ou seja, terminou 2022 pra cá, dá uma olhada aonde o Richarlison tá. Pra vocês terem noção, mesmo o Endrick não jogando 5 meses no Real Madrid, o Endrick ainda tem mais gols que o Richarlison. Essa assistência o Richarlison até tem mais, mas ó, olha o monte de jogador que tá à frente. É o Caio Jorge, até o Rony, mano, que ficou um tempão aí no Atlético Mineiro sem marcar gol, o Pedro que teve lesão e tal. Então assim, Igor Jesus, que eu tinha esquecido de falar, realmente é indefensável o Richarlison nesse momento. É indefensável o Richarlison nesse momento. Sobre a questão do Endrick, eu acho que ele precisa mudar de time, tá? Tanto que PSG agora aí tá falando muito, né, sobre ele. O Olympique de Marseille também na França falou. Eu acho que seria uma mudança interessante, pelo menos por empréstimo. O Olympique de Marseille que tá com o Roberto De Zerbi, que é um ótimo treinador e também tá com uma boa equipe, apesar de eu achar que ele teria uma briga complicada, né, porque o Aubameyang tá por lá e mesmo velho continua fazendo gols. Tem o Amine Gurri também, que é um jogador que vira e mexe acaba sendo titular. Enfim, qualquer lugar que ele for, a não ser que ele escolha um time muito abaixo, ele vai ter aí alguns problemas para ser titular, né? Aí você deve me perguntar, pô, como que defende um cara desse em seleção? Eu acho que ao longo do tempo, né, ele vai ganhar o seu espaço. Até mesmo eu acho que se ele ficar no Real Madrid, em algum momento ele vai jogar. O problema no Real Madrid, mano, é que tem um Mbappé na vida lá, rachando de fazer gol, que realmente deixa tudo mais difícil, né? Então, eu acho que o Endrick tem que ser um pouco sábio. Talvez se ele conversar com o Xabi Alonso, falar, cara, não dá pra jogar por aqui, vai embora, né? Aí ele realmente não tem o que fazer, né? Mas me parece que ele é um cara bem determinado, confia muito no futebol dele, sempre tá se cuidando, sempre tá buscando essa titularidade. Mas honestamente, eu fico muito com o Mário César, cara. Entre levar o Richarlison jogando e o Endrick não jogando, eu ainda acho que o Endrick pode fazer um pouco mais na próxima Copa do Mundo. Beleza? Eu vou deixar o link, tá? Aí embaixo, se vocês quiserem assistir aí a declaração toda. Depois ele fala sobre o Mbappé, sobre a briga com o Endrick que tem por lá. Então, se vocês queiram ver, fique à vontade. E claro, se inscreve aqui no canal, deixa o likezão se você gostou do vídeo. Vou trazer vídeo nesse estilo toda semana aqui com muita opinião. E eu quero ouvir a opinião de vocês também sobre o Endrick. Seleção ou não seleção para ele? É melhor com o Richarlison ou não é? Comenta aí embaixo. Tamo junto.